Você quer saber quanto tempo demora a cidadania italiana via judicial? Então, esse vídeo é para você, eu vou te explicar tudo sobre isso. Eu sou a Bianca, da Ítalo Cidadania Italiana, e então nesse vídeo eu vou te explicar qual é o prazo que demora, que costuma levar o processo pela via judicial no tribunal italiano para você que está pensando em fazer dessa forma o pedido de reconhecimento da sua cidadania italiana por descendência. Voltando um pouco no tempo, até julho de 2022, todos os processos de cidadania italiana por descendência eram julgados no Tribunal de Roma. E de julho de 2022 em diante, os processos foram descentralizados e passaram a ser julgados no tribunal competente pela região da onde o Dante Causa italiano, aquele que transmite o direito à cidadania italiana, nasceu. Então, nada mudou, o processo continuou igual, o que mudou foi o tribunal de competência, que aí passou a ser de acordo com onde o italiano nasceu. Então, para você saber qual é o seu tribunal competente, você já precisa saber em qual cidade o italiano nasceu, para ver qual que é o tribunal ali competente daquela região. Então, hoje em dia são cerca de 20 tribunais espalhados pela Itália, e aí para você saber qual desses 20 tribunais, precisa saber a cidade de onde ele era. E você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu sei qual que é o tribunal responsável pelo meu processo, qual que vai ser? Fica tranquilo, quando você entra em contato com a gente vai pegar ali toda a sua documentação, fazer uma análise, fazer ali todos os procedimentos para preparar os seus documentos e a gente vai ver qual que é o tribunal competente e vai te passar também orientações específicas daquele tribunal de como que ele está funcionando. Como esse processo de cidadania italiana por descendência era novo para os tribunais, né, os juízes ainda não sabiam como julgar, eles tiveram que aprender e se adaptar a fazer esse tipo de procedimento, então muitos tribunais também foram se adequando ao longo do tempo, e alguns tribunais que antigamente eram bem lentos, hoje em dia já se adequaram, já contrataram ali mais equipe, mais juízes para poder atender a demanda de processos que eles recebem por mês. Então, esse processo todo está em constante mudança e um tribunal que antigamente era lento, hoje em dia pode ser rápido, um tribunal que era rápido, hoje em dia está mais lento por conta da demanda. Então, não dá para passar um prazo fixo por tribunal, porque isso está em constante mudança. Então, para você saber quanto tempo demora, o prazo está diretamente ligado a alguns fatores. Primeiro, a cidade onde o italiano nasceu, você tem que saber essa informação. Segundo, para saber qual é o tribunal responsável, tá? E qual que é a demanda desse tribunal. Por quê? A gente tem aqui na Itália, a imigração italiana saiu de alguns lugares específicos para ir para o Brasil. Então, por exemplo, a região do Vêneto, onde fica o Tribunal de Veneza, foi onde teve a maior imigração da Itália para o Brasil. E, consequentemente, esse tribunal ficou muito cheio de pedidos. Então, falando assim, num prazo para você ter uma média na cabeça, todo o processo judicial até a sentença leva uma média de 1 a 2 anos, dependendo de todos esses fatores que eu mencionei, e pode ser que, às vezes, mesmo no mesmo tribunal, alguns processos passem antes de outros, dependendo do juiz, tá? Mas para você ter assim um número na cabeça, uma média de 1 a 2 anos. A gente já teve processos que acabaram antes de 1 ano, sim, e já tivemos processos que acabaram depois de 2 anos também. Então, isso é só uma média para você ter uma ideia aí de quanto tempo vai durar todo esse processo judicial. E lembrando que depois dessa fase judicial ainda tem diversas outras etapas aí até você ter o seu passaporte italiano em mãos, que aí a gente pode falar também em um próximo vídeo. Bom, então esse foi o vídeo de quanto tempo demora a cidadania via judicial. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser receber mais informações sobre esse processo, entre em contato com a gente que a gente fica à disposição. Tchau!